Então, pessoal, aqui começa a modelagem matemática do segundo conversor, CCCC. O primeiro vídeo foi do conversor Buck, e agora nós vamos aprender um pouco sobre o conversor Boost, ou também conhecido como regulador CC, CC elevador de tensão. No caso do conversor Boost, a gente tem uma tensão CC de entrada mais baixa, que será transferida para a carga sob a forma de uma tensão CC de saída mais elevada. Tá? O conversor Boost, analogamente ao conversor Buck, também tem dois modos de operação. Um em que esse MOSFET aqui, ou interruptor, está conduzindo, e em um outro instante de tempo, ele estará bloqueado. A topologia aqui é um pouquinho diferente da do conversor Buck, mas os componentes são os mesmos. Um indutor, um MOSFET, um interruptor, um diodo e um capacitor. Tá? E isso aqui está alimentando uma carga que pode ser, a priori, uma carga resistiva. Como eu falei para vocês, esse conversor aqui tem dois modos de operação. No modo 1, que inicia no instante de tempo t igual a 0, o MOSFET M1 encontra-se on, ou ligado, e o circuito associado a esse modo de operação é exatamente esse aqui. Com o interruptor ligado, isso aqui passa a ser um curto-circuito e o diodo fica reversamente polarizado. Tá? A tensão de entrada é Vs, a tensão sobre a carga é V0 ou valor médio VA, a corrente que vem para a carga é I0, que é exatamente igual a IA, a corrente no capacitor é IC, a tensão sobre o capacitor é VC, e a corrente de entrada IS é a mesma corrente que vai atravessar o indutor. Tá? Então, nesse primeiro modo de operação, se a gente for fazer a modelagem matemática, a gente sabe que a tensão em cima do indutor ela é L, DIL, DT. Tá? Para o instante de tempo T1, em que esse interruptor aqui está on ou ligado, qual é a equação que nós vamos ter associada? Vs menos 0, ou simplesmente Vs, é igual a L DIL dt. Só que, veja bem, para a corrente no indutor, se a gente supor que essa corrente está crescendo linearmente com o tempo, então a derivada ela pode ser substituída por quem? Pelo cateto oposto, que é quem? I2 menos I1, dividido pelo cateto adjacente, que é quem? É o instante de tempo T1, ou K vezes T, que é o período de chaveamento. Então aqui está. A gente tem Vs igual a L2 menos I1 sobre T1, ou L é igual a um ΔI, onde esse ΔI é definido como o ripple de corrente no indutor, ou a ondulação de corrente pico a pico no indutor, dividido pelo instante de tempo T1. Se eu quiser o T1, eu isolo ele na equação, passo ele para lá e jogo o Vs para cá para baixo. Então T1 é igual a ΔIL sobre Vs. Vamos guardar essa primeira equação aí. No instante de tempo T2, esse interruptor aqui, esse MOSFET, ele está aberto, certo? Esse interruptor estando aberto, esse diodo aqui, ele fica diretamente polarizado e a gente vai para o modo 2 de operação. No modo 2 de operação, a corrente IS, que é a corrente da fonte, é a mesma corrente que atravessa o indutor, IL. A tensão da fonte é Vs. I1 é a corrente que vai passar pelo diodo, e essa corrente vai alimentar simultaneamente o capacitor e a carga. A tensão sobre o capacitor é Vc e a corrente sobre o capacitor é IC. E a corrente que vai para a carga, I0, ela tem valor médio IA. Então vamos lá, vamos modelar aqui como é que seria. Seria então, em cima do indutor, Vs menos a tensão aplicada sobre a carga, que é a mesma que está no capacitor, que eles estão em paralelo, então seria VA aqui, então ficaria Vs menos VA, é igual a menos L. Por quê? Porque nesse segundo instante de tempo, tá? Que é um instante de tempo T2, em que o interruptor está bloqueado, a corrente ela decresce linearmente. Então a taxa de variação é negativa. Então fica menos L ΔI sobre T2. Se eu quiser o T2, o que eu faço? Isolo ele na equação, jogo ele para o outro lado lá e passo Vs menos VA dividindo para cá. Só que como tem um sinal de menos, então fica VA menos Vs. Ok, eu estou interessado em saber qual é a tensão de saída na carga, VA.
O que eu faço? Eu sei que ΔI é igual a ΔI e que o instante de tempo T1, que é o instante de tempo em que o MOSFET está conduzindo, é K vezes T, e o instante de tempo T2, que é o instante de tempo em que o MOSFET está bloqueado, é 1 menos K vezes T. Eu faço então a substituição, né? Isolo os ΔIs aqui, então vai ficar VST1 dividido por L, que é igual a VA menos VST2 dividido por L. Corto L com L. Vou chegar nisso aqui. VST1 é igual a VA menos VST2. Só que o T1 é K vezes T e o T2 é 1 menos K vezes T. Faço as manipulações matemáticas aqui e vou chegar à seguinte conclusão. A tensão de saída VA sobre a carga, ela é quem? Ela é VS, que é a tensão de entrada dividido por 1 menos o ciclo de trabalho, que é o K. Só que esse número aqui é um número entre 0 e 1, normalmente é um número menor do que 1. Portanto, se eu dividir a tensão de entrada por um número menor do que 1, significa que este valor de VA ele vai ser maior do que o valor de VS, comprovando que realmente este conversor boost aqui, ele eleva a tensão de saída para a carga, tá certo? Que é a finalidade dele. Tá, e a corrente, como é que ela se comporta? Se eu admitir que esse conversor não tem perdas, que isso na prática não é verdade, embora as eficiências de conversão práticas para esses conversores de potência sejam maiores do que 90%, então a potência de entrada VSS tem que ser igual à potência de saída VA e A, né? Ora, mas eu sei que o meu VA, ele é quem? Ele é VS dividido por 1 menos K multiplicando o IA. Se eu cortar VS com VS, eu chego à conclusão de que o IS é quem? IA sobre 1 menos K. Aí olha só, de novo, o K é um número entre 0 e 1, normalmente meio, né, um número menor do que 1. Que significa dizer que a corrente de saída ela vai ser a corrente de entrada multiplicada por um valor menor do que 1, entre 0 e 1. Então, se a tensão na saída aumenta, a corrente, por sua vez, para manter a potência, ela tem que diminuir, tá certo? E se eu quiser saber o período, qual é o período de chaveamento em função do ripple de corrente, da indutância e das tensões de entrada e saída para esse conversor, o que eu faço? Ora, o período de chaveamento é a mesma coisa que o inverso da frequência, ou um período completo ele vai ser um instante de condução mais um instante de bloqueio, né? T1 mais T2. Eu já tenho os valores de T1 e de T2, eu somo esses dois valores, faço as manipulações algébricas e vou chegar à conclusão de que o período de chaveamento ele é quem? É ΔI vezes L vezes VA dividido pela tensão de entrada vezes a diferença entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Se eu isolar o ΔI, que é o ripple de corrente no indutor, né, então eu vou chegar à conclusão de que o ripple de corrente no indutor ele diminui se eu aumento a frequência de chaveamento ou aumento a minha indutância de filtro. Tá certo? E se eu quiser saber a ondulação de corrente no capacitor, como é que eu faço? Ora, a corrente média no capacitor, no instante de tempo em que o MOSFET está conduzindo, ela pode ser acompanhada por esse gráfico aqui. Tá? Tá aqui a corrente no capacitor. Ela vai ser, no instante de tempo T1, o valor menos IA. Menos IA. Se a gente olhar o modo 1 de operação, realmente, ó, a corrente que está fluindo no capacitor, ela é exatamente quem? Menos IA, menos a corrente que vai para a carga. Se eu tomar o módulo disso, então eu posso dizer que a corrente média no capacitor, no instante de tempo T igual a T1, é igual exatamente à corrente de carga IA. Ora, mas eu sei que a variação, né, de tensão no capacitor, ou a ondulação de tensão no capacitor pico a pico é VC menos um VC de T0. Tá certo. Então eu posso dizer que a variação de tensão no capacitor é quem? É 1 sobre C a integral da corrente no tempo no instante de 0 até T1. Isso é a mesma coisa que fazer 1 sobre C a integral de 0 até T1 de quem? O IC é igual a IA, né? Esse A ele é um valor CC, então ele pula fora da integral, fica IA sobre C vezes a integral de DT. A integral de DT é T. De 0 a T1 ela vale T1. Ora, mas eu já disse que o T1 é ΔIL sobre VS. E se eu pegar este ΔI aqui e substituir aqui dentro, olha o que vai acontecer. Vai ficar VS vezes VA menos VS dividido por quem? Por FL VA vezes esse VS aqui. Então, este VS vai cortar com esse VS aqui.
tá? Esse L vai cortar com esse L aqui de cima, tá certo? Então vai ficar somente VA menos VS dividido por quem? Por FVA, tá aqui. Aí eu pego este T1, jogo aqui dentro, vai ficar ΔVC é igual a IA VA menos VS dividido por VA FC. Então, para eu diminuir o ripple de tensão sobre o capacitor ou o ripple de tensão sobre a carga, o que eu faço? Eu aumento a frequência de chaveamento ou aumento o valor da minha capacitância, tá? E aqui para fechar são os gráficos associados, né, para cada uma das variáveis, né, que a gente está analisando. Aqui a gente tem o valor da tensão de entrada, VS, que é um valor CC, um valor constante. Aqui a gente tem o período em que o interruptor está conduzindo, o instante de tempo T1, e aqui o instante T2, que é o período de bloqueio. Aqui a gente tem o crescimento e o decrescimento linear da corrente no indutor e da corrente de entrada, que são exatamente as mesmas, como a gente pode ver, tanto no modo 1 quanto no modo 2 de operação. E aqui a gente tem a ondulação de corrente pico a pico no indutor, tá? Este I1 aqui é a corrente que vai passar nesse diodo, bem aqui, tá certo? E C é a corrente no capacitor, que tem um decrescimento linear no instante de tempo T2, que é o instante de bloqueio, e no instante T1 ela tem um valor igual a menos IA, porque a gente está nesse modo 1 aqui, né? Aqui seria a tensão sobre o capacitor. A tensão sobre o capacitor ela vai ter um certo ripple, né, de ΔVC aqui, tá certo? Uma ondulação de tensão pico a pico. E aqui é o valor da tensão na carga regulado, tá? CC regulado. E aqui a corrente na carga também CC regulada. Bom, esse aqui é o segundo conversor que a gente fez a modelagem matemática. Conversor boost, o regulador CC, elevador de tensão. O próximo será o buck boost. E por fim, o conversor CC bidirecional. Agradeço aí pela atenção de todos e obrigado.